Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade que se renova. E aqui estamos novamente, buscando entendimento dos teus ensinamentos, buscando entender os símbolos do texto do Apocalipse, extraindo aqueles recursos que nos auxiliem no trabalho de renovação, de transformação moral, consequentemente de evolução, progresso, para que possamos nos fazer aqueles elementos que, conforme a questão 1019 do Livro dos Espíritos, vamos atrair para a Terra os bons espíritos e, consequentemente, impedindo a proliferação dos maus espíritos entre nós. Que nós sejamos felizes nessa prática, nessa vivência, nesse entendimento de assunto tão transcendente e que possamos extrair os melhores recursos. Os trabalhos também possam ser favoráveis aos desencarnados que estão em aprendizagem nesta casa, preparando-se para o futuro, para a reencarnação ou para estágios em planos superiores, enfim. As tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então, dando continuidade ao estudo do Apocalipse, a partir do versículo 7, do versículo 6, nós vamos retomar rapidinho aí o versículo 6 e vamos em frente. Então, Apocalipse, capítulo 18, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor, Deus, que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio. Muito bem. Na semana passada estudamos 2 versículos. Aliás, nós estudamos o versículo 6, iniciamos o estudo do versículo 7. E retomando então do versículo 6, que diz o seguinte: tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Então nós enfatizamos que tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Estamos falando, primeiro, em 2 aspectos nós podemos aí entender. A permanência da lei de causa e efeito, permanência dos aspectos da justiça, simbolizados na ira de Deus, se nós continuadamente nos mantemos alimentando imperfeições e cometendo erros, voluntariamente falando, depois que já fomos sensibilizados pelo conhecimento. Porque enquanto nós não somos sensibilizados pelo conhecimento, o espírito ele está numa espécie de nulidade moral. A questão aí nós já temos estudado ocasionalmente, 954. Então, por exemplo, lá naquele momento em que os transmigrados chegaram à Terra e
os entendidos têm definido que isso ocorreu aproximadamente há 40 mil anos atrás, quando então eles, pela reencarnação, eles foram se miscigenando com os chamados autóctones, os espíritos que vinham evoluindo na Terra, que ainda não tinham conhecimentos das leis divinas. Esse conhecimento foi chegando primeiro por meio de forma sutil, por meio do contato social, em que um ou outro apresentava ali uns lances de compaixão, de solidariedade, certo? Como dando um exemplo diferenciado para aqueles que vivem hoje na Terra. Fator de indução, certo? Porque nós estudamos aspectos de evolução, não é fácil não, porque a evolução ela é lenta. Então, ao longo do tempo, foi havendo essa miscigenação, foi havendo essa sensibilização pelo contato social, em que os transmigrados foram sendo impactados pelos mais rudes que eles, e eles que traziam no seu subconsciente valores mais nobres, também por meio do contato social foram transferindo por meio dos exemplos. Lentamente, vagarosamente, certo? 40 mil anos. 40 mil anos de reencarnações. Quando a razão, eles vão trazendo para a Terra linguagem, alfabeto, agricultura, religião, noções de religião, família, tudo por meio do contato social, certo? Aquele embate com a natureza para melhorar. Então, como eles têm o subconsciente, as técnicas, o conhecimento, isso vai aflorando lentamente do subconsciente. Então eles vão tendo os chamados, digamos, insight, certo? Aí descobre o fogo, uma técnica lá de agricultura, mas tudo vai emergindo do subconsciente. Já trouxeram de outro mundo. Quando a razão quando eles entram na fase em que a razão vai ser ampliada, o que na Terra, segundo os estudos, aconteceu 6 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, quando os que vieram de fora fizeram a reciclagem que os colocou no plano fizeram um trabalho de refundição de sentimento, que os colocaram no plano de reciclar a razão, os que vieram de fora. Certo? E os que estavam aqui em evolução também chegaram nesse patamar de abrir a razão. Então eles param e passo. Tudo isso simbolizado no abraço de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Isaac e Jacó. Jacó teve 2 filhos, Esaú e... Qual era o nome do outro? Não, Esaú e Jacó, não Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Abraão teve 2 filhos. Ismael e Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Certo? Simboliza o abraço miscigenação dos 2 grupos da Terra que chegaram no patamar. Para, vamos dizer assim, iniciar o trabalho de iluminar a razão. Aí, quando está todo mundo a Terra está num plano que já recebemos noções da lei aqui e acolá por outros elementos, então quem é que chega para fazer aferição? Reunir um código, registrar aquilo na pedra para fazer a aferição no patamar evolutivo? Moisés. Então quando Moisés registra no decálogo, na pedra, o decálogo, então é como se fosse declarado assim: declaramos para todos os fins que a humanidade está preparada para iluminar a razão. Todo mundo conhece a lei, todo mundo, certo? Aí começa a prova e expiação? Aí começa a prova e expiação.
Aliás, começa... Porque para os exilados, eles já vieram para a expiação. Não, sim, não, para eles, sim. Para os exilados era expiação, Isso. para os daqui era prova. Isso, Já desde quando eles chegaram, né? isso. Aí depois para a humanidade, para os Aí, terráqueos. aí quando o Moisés chega, aí já é para sair da expiação. Já é para, quem sabe, iniciar a regeneração, né? Deles. De todo mundo, né? De todo mundo. Porque a expiação não é uma etapa que, para como você tem que passar, não. Passa quem é rebelde. Não é o que Kardec vai dizer que os espíritos de expiação são exóticos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho. Os espíritos em expiação são exóticos na Terra, vieram de outros mundos. Onde foram rebeldes e tal. O que é a rebeldia? A rebeldia é a manutenção do egoísmo, a manutenção do orgulho, a manutenção do... Isso que é rebeldia, gente. Quando a gente lê rebelião contra Deus, o texto, não quer dizer que eles estabeleceram legiões armadas vão lutar contra Deus. Vai lá no planície... Não, meus amigos, rebeldia contra Deus a partir do momento em que nós conhecemos a lei, o coração se abriu para a lei, a gente se mantém no campo da rebeldia e do egoísmo. Então nós somos rebeldes. Isso que é rebeldia, amigo, não tem misticismo não. Não tem misticismo, é um fenômeno natural. Resistência à felicidade, a solidariedade, ao amor, à compaixão, à misericórdia, à piedade. Resistência às virtudes, né? É isso que é a rebeldia. Agora, Consequentemente, se mantém no plano do sofrimento. Aí entra na expiação. Porque o autóctone que está evoluindo aqui na Terra, que mata, ele mata para sobreviver. É o que ele aprendeu a fazer. Repito, ele aprendeu a fazer isso nas faixas da animalidade. Então, quando o princípio inteligente entra na humanidade, que não é uma linha de demarcação, tá? Esqueçam isso. Sim. Porque a transição do animal para o humano, ela é sutil. A mãe, quem foi a mãe do primeiro elemento que a ciência identifica como o primeiro hominídeo? Quem era a mãe? O símio. Desculpe aí, amigo, se isso ofende alguém aí. Era símio. Vocês acham que nasceu de onde o primeiro homem? De onde nós que nasceu o primeiro homem? Lá atrás, o primeiro hominídeo, veio de onde? Nunca pensaram nisso, não? Não? Fala aí. Chimpanzé. Muito provavelmente. Aquele primeiro ali aquele primeiro que reencarnou, um grupo, né? Na chimpanzé, e já trouxe uma modificação genética do princípio inteligente já um pouco mais avançado para se tornar uma espécie diferenciada no plano sutil daquela mãe, vai dar a linhagem humana. Eu ia falar do macaco, É a mesma coisa, o chimpanzé. Muita gente contradiz isso. Porque tem gente que acha que foi um barro, Deus formou do barro e soprou. Né? Não. É a evolução biológica natural. Tanto que o DNA do chimpanzé e o nosso é comum em 99%. 99%. Só que ali é como se eles usassem o melhor corpo naquele momento para começar a linhagem humana, né? Tanto que tem os Não desenhos, é né? que o macaco começou a se transformar em homem, não. até ele ficar em Senão pé. não teria macaco. Não. É aí que é a confusão. É que é o seguinte, a mutação é de lá para cá. O princípio inteligente traz uma modificação, os técnicos espirituais modificam lá o perispírito, em alguma medida, e ele reencarna para imprimir aquilo no corpo. Transforma o corpo. Transforma o corpo. É assim que funciona. Aí talvez entra a lei de Darwin, né? Como é um corpo melhor, Mas começa a vencer, ele é mais inteligente. ele né? traz no plano psíquico mais avanços, vamos colocar assim, em termos intelecto morais, do que aquele que foi mãe. Mas não muito distante. Sim. Não, aí, Então a teoria do Darwin está na é lógico, não é teoria, é fato. Não é teoria, é fato. Quem insiste em falar que é teoria, está ultrapassado. Ultrapassado. Quando a gente estudou era teoria, né? Não, Teoria.
É teoria, porque eles ainda não têm a prova assim de ficar pau. Mas é lógico, gente, é questão de lógica. De onde é que veio o homem? É verdade. Qual foi o pai do primeiro hominídeo? Cetáceo? É. Lógico. Se o DNA é 99% igual, de onde é que... E a gente sabe também que essa mudança, né? Ela acontece no plano espiritual, né? Porque é o seguinte, aí você já existe uma maturação naquela espécie para receber um grupo de princípios inteligentes já um pouco mais avançado para dar início à faixa da humanização. Aí eles reencarnam em grupo. Não é um casal só, eles reencarnam em grupo. Sim. Chegou o momento. Agora, evidentemente que isso está baseado, não é, a gente fala que é de lá para cá, mas está baseado da evolução daqui para lá. Então tem a preparação biológica para adotar aqueles princípios inteligentes amadurecidos para iniciar a humanização. Aí desse primeiro até chegar no 40 mil anos atrás que eu mencionei, vai aí milhões de anos de evolução. Milhões de anos de evolução. Passa pelo Australopithecus, passa pelo Horrorim, Itecantrô, aí vem lá o Neandertal, o Homem Floresciente, vários tipos de... E quando surge o Homo sapiens, que é o mais avançado, aí os Exatos de Capela chegam para, Emmanuel vai dizer no livro Caminho da Luz, para consolidar. E quem consolida o Homo sapiens são os que vieram de fora. Que bonito, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Então, aí, quando chega a lei de Moisés, então vai ser o momento de expansão do que estava na Terra e de reciclagem do que veio de fora. Em expiação. Porque a lei natural, ela vai propondo a evolução, chamada evolução em linha reta, né? Porque evolução em linha reta não é a que os místicos definem de Jesus evoluiu em linha reta, foi bom desde o princípio. Isso é misticismo, tá? Bom desde o princípio é o seguinte, é o elemento que vai cumprindo ali o determinismo divino, vai atendendo os seus instintos. Etapa por etapa. Etapa por etapa. Quando ele vai entrando na humanidade, ele continua como um animal. Vamos colocar assim, ó. Esse primeiro homem que eu falei aí, era 95% animal, 5% humano. Aí vai diminuindo, 90%, 10%, vai diminuindo, certo? Vai diminuindo, milhões de anos. Milhões, vai repetindo. Aí quando chega na faixa da humanização, que a inteligência está desabrochando, linguagem, pensamento contínuo, né? O pensamento contínuo surgiu aqui, segundo André Luiz, 200 mil anos atrás. 200 mil anos atrás. Aí vai se iniciar o movimento, a faixa da alma. Os espíritos consideram que nós somos, os espíritos consideram espírito na faixa da humanidade aqueles que já têm pensamento contínuo. Pensamento contínuo, porque a gente entende, certo? E também, Júlio, nós não temos noção, né? Não, nós estamos dando aqui também, pincelada. Nós estamos aqui ousando entrar no terreno que a gente não tem ainda muito. Quando o pessoal pensa, né, que Jesus subiu, né, em linha reta, né? Eu queria voltar nisso aí. Nós não temos noção de quando foi que Jesus, né? O linha reta é o seguinte. Reencarnou a primeira vez em algum lugar. O linha reta é o seguinte, você está ali, você vem ali, Homem de Neandertal, Homo sapiens, 40 mil anos, você está ali matando e defendendo, tá? Está ali, assim que é a evolução, Jesus não evoluiu diferente, não. Sim, não, por isso eu estou falando. Você está ali, você mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre, mata, morre. Aí lá na frente você vai chegar você chega naquela faixa de entendimento que você vai se deparar com a lei escrita na pedra. Não matar, não roubar. Aí você, que coisa bacana, né? Aí você vai começar a se transformar em função da lei. Vai errar. Você vai continuar matando, você vai continuar matando até que você interioriza. Então, gente, isso é linha reta. Você começa a tentar. Certo?
Linha reta. Porque nós não... erros e acertos. Exatamente. Nós não aprendemos. Até porque se pensar que Jesus, linha reta, como se fosse assim, sempre bom, Deus é justo. Ué. É, Por que ele foi melhor que nós? Se todo mundo começou simples e ignorante. exatamente. Não tem dois sistemas de evolução. Não tem outro jeito. Aí são os místicos. Aí eu vou ficar nervosa. Aí é uma ideia mística que surgiu através de Jean Baptista Rusteng, Isso. que não submeteu o ensino ao controle universal dos espíritos, quis impor aquilo no meio espírita. Allan Kardec refutou, porque não tinha o controle, a confirmação dos espíritos, e os espíritas que trouxeram o espiritismo para o Brasil forçaram a divulgar essas ideias. Por isso que o movimento espírita ficou dividido entre rustenguista e não rustenguista. E Jesus. Então eles continuaram colocando Jesus num plano à parte. Que a gravidez de Maria foi aparente, não foi verdadeira, que ela não teve conjunção carnal. Tudo é coisa de. E o sofrimento de Jesus não houve sofrimento É coisa do que o sexo é pecado. Isso Mas aí, ainda existe um sandiquista. existe muito. né? Existe muito, amigo. Existe. Só você procurar que você Eu vou procurar. Eu gosto de procurar coisa boa, Deus. Porque a gente não aprende Não vai que trazer todos nada. nós, né, um dia podemos, né, ser um Para Cristo. você, para Lógico. sozinho. Então, né? então, se todos nós podemos ser um Cristo, o Cristo que nós conhecemos Mas hoje, para a filosofia de Rustem, só pode ser Cristo, o espírito Não. infalível, que não cometeu erro. não, Então tem uma linha de eu separação. sei, aí Entendeu? dos tem, mas eu vou assim, para nossa, se Tem que nós ser. um dia podemos ser Eu tô fora, então. Cristo, né? quer. Então o que acontece? Ele O falou de O você Cristo mesmo. também passou por essas etapas. Lógico. Nossa, gente, errar. Isso não seria. Nessa faixa aí- Seria Nessa faixa aí não é erro não, amigos. Essa eu faixa sei. aí é Faz aquela o seguinte, experiência normal de você vai modificar uma sua estrutura interior de hábito e você vai, enquanto você não modifica, você continua praticando o hábito, até que o hábito novo tenha prevalência. Demora, Pois é, olha, demora. Capela. Quantos mil anos que Capela virou já? 40 mil anos, pelo 40 menos. mil Né? anos, Capela. Em Capela, 40 mil anos, que já estava indo para a regeneração, como nós estamos passando hoje. O Cristo já era o Cristo. Né? Não, o Cristo. Então, assim, Não, só a idade da Terra Pois são não. 4 bilhões de O anos. Pois Cristo é. é Cristo desde 5 bilhões de é anos. isso que eu estou te falando, mas. Pelo menos, né? É, Pelo menos. e Capela? É, Capela deve ser mais, né? Não, Do porque, que a Terra? não, porque Capela é um mundo semelhante à Terra, né? Porque se não fosse semelhante à Terra, Ok. não teria afinidade para trazer o espírito para cá. Mas, Então, teoricamente, por ele já estar passando por um mundo de regeneração, não, as estrelas têm mais ou menos a mesma idade. Eu tenho até que pesquisar, depois pesquisa, né? porque porque eu as estrelas- entendo assim, já que ele está passando por regeneração, e nós estamos ainda quebrando pedra, então eu pelo menos entendo que eles já estavam mais Não, na é frente 40, assim. não, é 40 mil anos só, é pouco. muito pouco, é nada. 40 mil anos é pouco. O mundo A é... Terra tem 4,6 Não, bilhões de eu anos. O que é sei. 40 mil anos? Não é isso que eu estou querendo dizer. Então, se Capela tem 5, 6, 7 bilhões de anos, faz diferença. Eles vieram para cá 40 mas de mil anos. qualquer jeito, Certo? não, que eu não estou falando assim, que é muito tempo. Mas para a gente ter essa ideia, que Jesus já era Cristo ali em Capela, e deve ter sido Cristo em outros lugares. Não, Jesus é Cristo. Jesus já é Cristo há 4,6 bilhões de anos. Pois é, Pelo menos ué. que ele formou a Terra. Pois é. É isso que eu queria falar. Capela tem outro Cristo. Já, É. Tá, mas, Eu tenho Cristo. Cada mundo tem o seu Cristo. sim. Que pode ser até superior a Jesus, que pode ser mais antigo. Pode, mas o que eu estou querendo te Entendeu? passar é o seguinte, que Jesus, né, evoluiu, virou um Cristo, e que nós sabemos que podemos ser, lá na frente, um Cristo também, para a gente entender que Cristo também passou. Sim, mas por acontece essas que a linha situações. do Rusteng, ela rompe com isso. Mas não, Rompe. você Então, mas esse é o sistema que ainda está no movimento não, mas eu espírita. estou falando é o que eu entendo, né? Está no movimento espírita oficial. Tem gente do movimento espírita oficial, que eu, já você sabe, minha opinião
qualquer aqui também, eu não vou repetir aqui para não, né, estragar o trabalho dos espíritos, sabe muito bem qual que é que eu penso, é falido. Não, ué. Falido, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu estava conversando com um amigo meu de Brasília lá, que foi diretor da FEB. É falido, gente. Isso aí esquece. Nós vamos refundir o movimento espírita. Um dia aí, né? Vamos voltar. Então, quando então, veja bem, por que o Moisés... Aí o Moisés registrou lá na lei, não matarás. Por que ele registrou não matarás? É porque o princípio inteligente desenvolve o instinto de matar naturalmente, porque ele precisa matar para sobreviver. Certo? É o instinto de destruição. Porque depois, na faixa da humanidade, nós vamos ter que matar o homem velho. E não matar o próximo. Para matar o homem velho, você tem que se matricular no sistema didático, para você mudar os hábitos. O que eu estou falando? O sistema didático a Casa Espírita oferece. Campanha do que visita, hospital, distribuição de sopa, reunião mediúnica, tudo é sistema didático para mudar hábitos, gente. Né? Sistema didático, mudar hábitos. Então aqui nós somos convidados a desenvolver o amor pela disciplina na reunião mediúnica, pela pontualidade, pela assiduidade, pelo silêncio, movimentação de pensamentos superiores durante a reunião, sistema didático para a gente mudar Aprender uma... a amar o irmão, suas dificuldades. Aprender a amar o irmão. É o sistema didático. Então o Honório até que deu esse exemplo nos estudos dele que eu até coloquei no... Não sei se... Isso aí é o que ele chamou de indução. Você tem um fator de Indução, ferição e fixação. Fixação, né? Fixação e ferição. Então, fixação. Você vai fazer uma visita para o hospital, lá no hospital, por exemplo, ele dá, né? Vamos aproveitar. Então o doente está na cama dele, você chega lá, ô meu irmãozinho, como é que tá? Não quer saber de conversa. Não, mas vamos conversar, vamos fazer uma... Não, eu não quero saber disso. Não, mas vamos e tal. Aí, então tá, depois eu volto, né? Com toda amabilidade, toda... Aí chega em casa, o telefone toca, o que é que você quer comigo? Quer dizer, lá foi o fator de fixação Encheu o balde, e o telefone é o de aferição. O telefone é o de aferição. Porque a gente é aferido é pelo reflexo. Entendeu? Eu falo, tomou banho, abriu a porta do banheiro e caiu na lama. Exatamente. Né? O nosso raciocínio... Tem que repetir, né? Mas isso acontece quando o elemento está lá, não, eu vou tentar, eu não matar, eu gostei desse. Aí forma as lideranças, formam até o ciclo religioso, Moisés, o carismático, né? Forma lá o rebanho, a tribo. Aí ele tenta não matar, aí ele não consegue, porque o instinto é forte. Ele tenta não matar, mas aí o vizinho agride, aí ele não consegue e mata. Por quê? Porque ainda está a tendência natural, amigos. Que não se rompe assim de uma hora para outra. Não se rompe. Naquele tempo, Aí- a evitar era... Aí tem as leis para ajudar. O que a lei é? Recurso para apressar. Ele vai preso, vai ser açoitado, ele vai ser apedrejado, não importa. Então ele vai tomar o impacto da lei. Tudo faz parte. Mas diga lá, Fernando. Interessante que questão de discernimento, questão de amplitude do que a gente lê, né? A segunda-feira, às 5 horas, eu e minha mulher fazemos o nosso culto, né? Semanal. E ela falou, mas outra vez? Que ela abria lá o pão, não, outra vez, sacudia a poeira. Né? Aí eu falei com ela, vim explicando que entrou, levando a doutrina, a pessoa não aceitou, seguir em frente sem guardar mal. Aí eu ainda falei com ela, pois é, isso se aplica até no nosso dia a dia, quando às vezes a gente aconselha uma pessoa uma coisa, ou a pessoa nos procura, a gente aconselha, tal, e a pessoa está resistente, deixa pra lá. Lógico. Deixa pra lá. Aí vem aquele dito popular, né? Que até é famoso. Que não houve conselho, houve coitado. É assim. Fazer o quê? Eu vou brigar com a pessoa, vou xingar, eu vou ficar magoado? Não. Quem não houve conselho, houve coitado. Porque às vezes você aconselha o filho, meu filho não faz isso, tal, ele vai tema e tal, e dá com os burros nada.
Pô, coitado. É assim que o processo é assim que o processo Vai fazer de o quê? Ninguém obriga ninguém a nada. é assim que o processo de evolução é nesse momento que os exilados chegaram, que eles foram miscigenando com os da Terra, era assim que os primeiros lances foram sendo passados, né? Na base da experiência do dia a dia, ali pai e filho, os elementos de uma mesma tribo. Então aqueles que, os mais sábios, eles tornavam liderança. O pajé, era o feiticeiro, era o rei, geralmente eles lá de capela, se tornaram as lideranças. Então eles sacavam da sua sabedoria já trazida como bagagem, né, uma certa sabedoria acima daqueles elementos. Então eles foram transferindo. Ao mesmo tempo, a mesma sede de poder e dominação emerge, amigos. Ao mesmo tempo. Certo? Despotismo, tirania. Né? Sim, aí começa a aproveitar. Aí nós vamos ver aqueles movimentos. Sensualidade, como é que chama? A poligamia, que é para sensibilizar. Poligamia também que a poligamia também decorre da evolução do reino animal, porque os animais, de um modo geral, são polígamos, né? O leão forma ali seus haréns, vários outros animais formam ali os haréns, né? Então aí vai para haver mais sensibilização dos elementos. Então tudo decorre da lei da natureza. Aí quando você chega na faixa da humanidade, aí você tem que ter uma legislação. Você não cobiçarás a mulher do próximo. Por que tem esse tipo de lei? É porque o princípio inteligente está acostumado o macho está acostumado a formar um harém de fêmeas. Na base da força. É assim que funciona a natureza. Certo? Os cetáceos. Eu não sei, estou questionando. Está questionando? Você nunca viu documentário de animal, não? O leão. Quantas fêmeas o leão tem? Há controvérsias? Quantas fêmeas o garanhão cavalo tem? Eu não sei, não. O touro. Se você for analisar o reino animal, a maior parte tem grupos de fêmeas. Elefante marinho. Exatamente. Os que têm um parceiro fixo são minoria. Um parceiro só é minoria. É lei da natureza, Na amigo. época de acasalar, nem vê os animais, passa todo dia aí. Exato. O dominante expulsa o outro, quebra o outro do pau, o cara é o outro. Exato. Que ele acha que é bonitão, tá aí o dominante, quando ele é forte, expulsa o cara. Exatamente. invasor, né? E eles É o harém. formam alianças. Os leões formam alianças. Grupos de machos, 3, 4 machos, formam alianças. É impressionante isso. Por isso que a leoa protege até o leão macho, senão o adulto mata o filhote. Exatamente. Por conta disso. Então, é uma lei da natureza, amigos, que nós vamos lutar contra ela, porque na faixa da humanidade, nós temos que... Na faixa da humanidade, para o homem, é muito conveniente ter um harém, não é? Não é conveniente? O homem que tem um harém, ele tem carência afetiva? Eu acho que não. Sexual? Tem? Não. Não tem. Então, se você não tem carência, nós vamos estudar aqui, ó. Nós vamos estudar aqui, ó. Nós vamos estudar aqui, ó. Afetivo não sei, agora sexual não tem. Aqui, ó, nós vamos estudar aqui fome, ó. No versículo 8, ó. Porquanto no dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. O que nós que é fome? A fome é a carência. Então, quando o elemento, o espírito humanizado, está acostumado com a poligamia, entra numa tribo de Israel, reencarna no seio do povo hebreu, tem as tribos, que a lei se bem que os hebreus eram polígamos, né? Os hebreus eram polígamos. Os hebreus eram polígamos também. Eu vi o filme. Mas quando ele cai numa sociedade que a monogamia é lei, ele vai ter que lutar contra a tendência poligâmica. Vai ser difícil. Para quê? Por que nós temos... Por que o nosso sistema é a monogamia na sociedade ocidental? Espiritualmente falando, é para nós desenvolvermos amor pelo outro ser. Sublimar impulsos, amigos. Sublimar impulsos. Respeitar, né? Então, quando você tem um harém, você não sublima impulsos. Desculpa aí o assunto, mas é
Não, mas é isso Tem. mesmo. Mas você não tem respeito ao outro. Não tem respeito. ao sentimento do Não outro. Tá tem. nem aí, O outro vai ué. fazer tudo que você quer fazer, É, que tá manda. nem aí. Inclusive em termos de família, né, a gente sentir numa situação qualquer aí, uma criança em dificuldade que eu nunca vi, eu vejo naquela criança um filho, Exato. um neto, e se puder tomar providência, toma providência, não sei nem quem é pai, nem quem é nada, mas ele está em perigo, e eu posso tomar providência, eu tenho que Então, tomar. mas esse aí já é o homem, já é naquela equação que nós estudamos no sim. Gênesis, Eu do- estou lá na frente. de sua origem, o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, o avanço é o intelectual. Tem um avanço intelectual. Nós aqui estamos, nós estamos fazendo aqui um avanço intelectual mais qualificado do que o do tempo de Moisés. No tempo de Moisés nós fizemos um avanço intelectual. Quando nossa mente se abriu para o decálogo, nós vivíamos naquela brutalidade da lei do mais forte, certo? E que a nossa mente se abriu para o decálogo, e nós achamos, olha que bacana isso aqui, gostei desse código. Avançamos intelectualmente. Que é o primeiro avanço, certo? Mas depois nós temos que levar os instintos. O que são os instintos naquela equação? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. O progresso nosso intelectual hoje, qual que é o progresso intelectual hoje? Ele é um nível acima. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então, o nosso progresso intelectual hoje já é um plano mais acima, Mais qualificados. na lei do progresso. Então, qualquer um de nós aqui, estamos estudando Espiritismo. Por exemplo, tivemos um saudosismo do passado e enveredamos para a poligamia, é degredo, amigos. Degredo. É degredo. Não se assusta não, mas é. Por quê? Depois de 6.000 anos de razão, estudando Espiritismo, está na mesa aqui, nós ainda vamos resvalar para primitivismo? Degredo. Porque no mundo de regeneração não vai ter espírito para causar confusão e desordem. Principalmente entre as irmãs, né? Não vai ter. É Por porque que isso. isso, principalmente das irmãs? Não, porque geralmente o homem se impõe, né? Pela força, ainda na sociedade, ou não é assim que acontece? Claro que é. Nós temos que verificar, né, colocando a questão trabalhando todo o sentimento que a gente tem que trabalhar dentro de nós, né, o respeito. Por isso que nós já estamos aqui naquela, numa faixa da humanidade, na equação. Porque entre um relacionamento, um em um, tudo bem, mas chega um e mais um, a gente sabe, dali vai ter, um vai sofrer, um vai sair prejudicado. Então ali já está essa questão. São... Não, gente, todos. Não, só estou dando um exemplo, Porque nós estamos A aqui... poligamia, entendeu? Você ficar com 1, 2, 3, Porque nós estamos no trabalho de libertar das faixas da animalidade. Nós ainda estamos confinados, segundo Emmanuel, né? Entre a animalidade e a angelitude. Na faixa de... define no livro Pensamento e Vida, que mais ou menos assim, ó, podemos definir a mente como a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, definimos a mente como sendo a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, o progresso intelectual, ele proporciona o entendimento de um conhecimento avançado que vai nos permitir operar naquele plano. Para nós espíritos, amai-vos, instruídos. Fora da caridade da nossa salvação. Reconhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral. Então, essa é a nossa faixa de serviço. Nós temos que estar aí, operando, lutando, porque a virtude sempre que resistimos ao mal. Então, você está no trânsito, aí o elemento dá uma fechada.
Você teve aquele impulso reflexivo aferidor. E você conseguiu ser, tá? Mas você conseguiu silenciar e refrear o que você queria dizer, é a resistência virtuosa. Há virtude sempre que resistis ao mal. Você pegou o telefone, aquele exemplo que eu dei, né? Você escutou a voz que ele está falando, você conseguiu sofrear, Respirar. refrear o impulso que veio de chutar o balde ou sei lá o que. Conseguiu? A virtude sempre que resistir ao mal. Quando você, aí você vai repetindo, aí você vai passar a amar aquela pessoa e ouvir com prazer, depois de várias tentativas. Quando você começar a ouvir sem resistência, com prazer, aí você venceu o impulso. E quando você está na luta, E às vezes, demolição do homem velho, desativação do instinto antigo. Você entendeu a questão do instinto? Para mim, eu estou pensando em mais importante, assim, primeiro você treina, né? Você ligou, como faz? Aí você vai treinando, vai treinando, vai treinando, vai treinando. Aí, depois que você treina, é que você, em determinado tempo, você pensa assim, ó. é gostoso. Mas mesmo assim, Júlio, às vezes, mesmo essa tentativa, Não, a você gente vai. pode um dia Não, você cair. vai. Aí você para, É normal, gente. Não é normal. É, mas na semana- prova vai ser melhor. Semana passada era meia-noite e meia mais ou menos, já estava dormindo. O telefone tocou, vou atender. Né? Mas eu já estou acostumado, né? Ô pai, me pegaram, pai, não sei o que, não sei o que. Eu já sabia, deixei falar à vontade. Falou. Queria que eu falasse, não desliguei não. Queria que eu falasse, ô meu filho, o que houve? Fiquei calado. Falou, depois eles desligaram. Então, Quer dizer, sim. trote ou como se diz, negócio de sequestro, Sequestro. negociar não sei o que, entendeu? Eu estou acostumado, deixei falar, não desliguei. Falou. Então, gente, esses eventos Vou aferidores, vender o cara que está atrás, não, coitado. esses eventos aferidores acontecem muito na nossa reunião mediúnica. Vocês vão desculpar aqui a franqueza. Quando o médium não concorda com o dirigente, ou melindra. O que é isso, melindra? Reflexo complexo. E nós somos crianças bem bonitas, às vezes. Pois é. Então a gente tem que aproveitar o recurso didático que a gente tem e crescer. E crescer com ele, né? Aproveitar. Porque nós vamos levar lá para fora, não é isso? Porque vamos lembrar aqui do livro dos Espíritos, né? O movimento que vai impedir que os espíritos retardatários continuamente reencarnem entre nós é a falta de atração magnética. Porque aqui, ó, esses não deixarão a Terra, senão quando aí estiver banido o orgulho e o egoísmo. E quando a gente estiver alimentando o orgulho e o egoísmo, nós vamos atrair. E o que os espíritos podem fazer? Eles vão tirando, né? Vão tirando devagar. E se o espírito continuar rebelde, vai junto. Não é isso? Então, a gente tem que aproveitar o recurso, né, porque não se exige de nós santidade, nós aqui repetimos isso sempre, mas o esforço a gente deve estar fazendo. E nesse esforço é importante a gente reconhecer que nós vamos errar, e é importante também saber que vai errar, se auto-perdoar e continuar, porque tem gente que não sabe se perdoar e não se perdoa, se entrega ao desânimo porque achava que não ia cometer tal erro. Nós vamos cometer erros, né? Então, aí eu falei desse primeiro aspecto aí da lei, né? Da lei de causa e efeito. Mas o que mais nos interessa é esse aqui, ó. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Esse dá em dobro, evidentemente, que é o enunciado da lei, que vai sendo, o elemento vai se manter na rebeldia, então ele vai tomando o impacto da lei, continuamente, certo? Agora, nós aqui, que já aprendemos que devemos amar o próximo, o que nós vamos dar em dobro é a outra face.
A outra face é a paciência. É, porque quanto mais eu exercitar a paciência, mais paciência eu desenvolvo. A paciência vai sendo um automatismo natural, Mas é difícil, né? porque nós ainda, porque nós somos espíritos ainda em aperfeiçoamento. A gente, Quando nós formos aperfeiçoados, o fácil vai ser a paciência. O natural vai ser a paciência, vai ser a virtude. O fácil, o natural. Porque nós estamos trabalhando para que isso seja natural. esse dobro é como você, igual aquele das duas, O troco? das 2 milhas. É. Você anda É. a obrigação ou você o dobro? Ou como- A primeira você está A segunda É. é livre. a segunda é por livre e espontânea A vontade. primeira é da lei. A primeira é a lei de Moisés. Não matar, não roubar, aí você vai ali, né? E a segunda é por sua conta de Você vai ali justificação. suprimindo o seu desejo. A segunda é a virtude, que vai decorrer da nova dinâmica. E o dobro, o Zaqueu é o maior exemplo, né? Quando Zaqueu desce do sicômoro, fala com Jesus que ele restitui em dobro. Esse restitui em dobro é a virtude que já está ditando a regra. A virtude está ditando a regra. Não é mais a imperfeição, a virtude dita a regra. Certo? Aí você se liberta. Liberta do quê? Do egoísmo e do orgulho. Mas demora, nós estamos na luta. Inclusive nessa luta toda, a gente tem que ter em mente algo que nós temos que combater insistentemente é o materialismo, né? Porque quando nós combatemos o materialismo, nós estamos vendo lá na frente, né? Nós somos espíritos, né? É aquele negócio que eu te falei, que eu li do Sócrates, né? Os 2 presos, atrás das grades. Um só olhava para a lama e o outro para as estrelas. Quer dizer, nós temos que pensar alto, pensar grande. O materialismo o objetivo do Espiritismo. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? 799. Destruindo o materialismo, Exatamente. que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Mas para destruir o materialismo, porque o Espiritismo, amigo, não é um movimento místico que por si só vai destruir o materialismo. Não. O materialismo é destruído primeiramente no coração. O que mantém o materialismo no mundo? Egoísmo. Egoísmo. O consumismo mantém o materialismo. E o materialismo retroalimenta o egoísmo pelo consumismo. Aí, vamos alimentar o meu consumismo, o seu consumismo, tem-se que derrubar a floresta para tirar recursos do solo. Então, o próprio mal é o remédio. Kardec vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio mal é o remédio. Nesse caso, qual que é o mal que é o remédio? Aquecimento global, escassez de recursos, chuvas torrenciais que vão ser comuns, tá? Se preparem que todo ano vai ter tempestade, que vai aumentando. Por quê? Porque o egoísmo gera a destruição da natureza para alimentar o consumismo, e a destruição da natureza gera o desequilíbrio que vai impactar o homem com a dor, com o sofrimento, para ele desgostar do movimento feito. Lembram-se da dissertação de Paulo? Eu repito sempre aqui, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. O que é o sofrimento? Vamos lá, vamos recapitular? 1009. Questão 1009 dissertação de Paulo. Paulo vai dizer assim, ó. Paulo Apóstolo, peraí, vou ler aqui. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingir, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência.
Três coisas lhe são opostas. Está dizendo aqui que a religião é necessária? Não. Tá? Note aí. Três coisas necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. O ódio é alimentado pelo egoísmo. Lembra da questão 171? O ódio é filho do egoísmo. 171. O ódio é filho do egoísmo. Porque o elemento que se ama extremadamente, ele se acha tão melhor que o outro, que os outros têm que submeter ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele quer. E se ele tem poder, ele vai exercer seu poder. A supremacia do fraco pelo forte, que aliás Kardec também diz que tem que desaparecer, né? Aí ele continua. Aí vai dizer assim, ó. Ele vai falar da punição, né? O que é a punição? Então, quando o elemento ele deixa de observar a justiça, o amor e a ciência, ele naturalmente cultiva a ignorância, o ódio e a injustiça. Se nós não nos aplicamos a desenvolver a justiça, o amor e a ciência, naturalmente, amigo, nós vamos nos manter num movimento oposto. Certo? É natural. Que todo calcado no egoísmo. E um dos combates que nós vemos hoje na ciência é justamente isso, né, Gil? Exato. Aí, Porque a ciência, ela vai de encontro à razão e à lógica. Exato. A razão e a lógica, ela contradiz o interesse pessoal. exato. Se eu não posso, né, se eu estou sendo, o meu interesse pessoal está sendo contrariado, eu tenho que ser contra a ciência. E o que você está falando aí está aqui no Evangelho. Os Espíritos falando sobre o dever, o Espírito falou lá, por que é difícil cumprir o dever? Porque o dever contraria o impulso do coração. Exatamente. Está lá no livro do Evangelho. Fechou. O dever, qual que é o dever? Não matar, não cobiçar a mulher do próximo, certo? Não contraria ou não contraria o impulso do coração, amigos? Vamos ser sinceros. Não contraria? E esse impulso é natural, nós aprendemos lá na retaguarda, mas agora tem que ser sublimado. Porque o instinto é embrião do sentimento. Aí Paulo continua. O que é o castigo? Quem é o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto a... Meus amigos, o objetivo da criação não é sermos religiosos não, tá? Qual que é o objetivo da criação? O homem de bem. Consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus Jesus Cristo. Tem misticismo não, tá? Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da deformidade. Olha que incrível. Pois, pela deformidade, pela experimentação do sofrimento. O sofrimento é inerente à imperfeição. Então o elemento cultiva o egoísmo, cultiva o orgulho, a prepotência, ele vai, né, satisfazendo ali a sua vaidade. Vai se deformando. Não, aí ele vai tendo aquele prazer de passar por cima e tal. Mas lá na frente, pela reencarnação, ou pelas próprias dificuldades que a vida vai lhe impor, ele vai começar a sofrer a consequência natural para fazê-lo. Porque não tem felicidade no egoísmo. Não existe saída. Então o sistema, eu quero enfatizar para vocês o seguinte: o sistema religioso é sistema didático. Porque Emmanuel vai dizer que Jesus veio à Terra chamar a atenção para a bondade humana. Aí nesse sistema do culto do harmonioso, do belo, do bem, evidentemente que os messias, os profetas, esses são os espíritos mais avançados que reencarnam no nosso meio para nos sensibilizar. E a linguagem religiosa, mística, é para atrair mesmo pelo miraculoso, pelo sobrenatural, pelo maravilhoso, para
potencializar o bom propósito. Mas o objetivo não é... A religião é consequência, a religiosidade ela decorre do culto da justiça, da ciência que vai desaguar no amor. Até um caso do Chico, que a esposa chegou pro Chico e falou que ela estava muito chateada, não sei o que tem, que ela era espírita há muito tempo, que o marido dela não era espírita. Não, mas seu marido é um cara complicado. Não, ele tem um cara bom, cumpridor do dever, não sei o que tem, parará, elogiou muito o marido dela. Falou, minha filha, então eu não preciso ser espírita, não. Exato. Espírita é para os complicados. Os complicados é que somos espíritas, O meu cara amigo. era bom, não precisa ser espírita, não, minha filha. Não, aqui. É duro ouvir esse discurso. O doutor Paulo César Frutuoso, que é o médico aí, médium, que ele faz operações, ele tem vários. Você estava contando o caso aí do Rogério, né? Do médico lá que estava vindo, que ele estava contando. Ele tem vários colegas dele lá. Tem uma colega lá que quando ela vai fazer a operação, ela vê. Tem visão de raio-x, ela vê os órgãos. Ela não pode falar para ninguém. Senão eles... Nossa Senhora. É igual o cara que veio de espoador. Aí exatamente. Aí ele na E ela reunião, não é espírita. não, na reunião mediúnica dele, vai escutando. Ah. Aí ele estava lá, comentou, mas o que a gente vai fazer com esse materialista, meus colegas médicos? Aí falou para ele assim, ó, não mexe com os seus colegas médicos. Ele, por quê? Porque eles estão na sua frente, muito na sua frente. Falou com ele assim. Aí ele nunca mais, ele viu uma médica, materialista, que opera, ela tem visão raio-x, está na frente dele. É. Ela vê os órgãos internos, vê, Fazer bom entendeu? uso. Só que ela não pode falar nada para os colegas, então eles caçam o... Caça o mandato dela. Interna ela na clínica psiquiátrica, vai tomar lá remédio. Isso hoje, né? Porque se fosse ontem, ia para fogueira. Não, a gente ia, porque nós mandava, né, amigo? Não, Precisa, né? Daí, Não, porque você precisa, né? Mas aí eu vou fazer uma brincadeira. Você que mandou, fica Nós não sabíamos o que mandava, não, mas você sabia o que ia. Estava indo. Esse é o problema. Mas, Júlio, ele está dizendo aqui alguma frase que além vou ter que engolir. o sofrimento além túmulo. Ai, Eu estou lembrando aqui que o Espiritismo deixa a gente numa sinuca que é melhor a gente Melhor ser espírita, né? seguir, porque de repente uma pessoa que eu maltrato, ou que eu dou prejuízo, qualquer coisa, quando eu vou para o mundo espiritual, eu chego lá, não, aquela era minha mãe, uma outra existência. Exato. Né? Amigo, nós somos espíritas aqui porque nós somos mais complicados. Ninguém tem... Ninguém acha que vem lá A partir de... da semana que vem não tem que mais. vem de Cílios para ser mentor do grupo, coordenador da reunião. Hoje eu descobri que não é reunião errada. Jesus nos abençoe. Gente, foi